Olá, sou Ícaro Samuel, cirurgião plástico, e estamos mais uma vez aqui no nosso Papo Saúde. Eu e meu amigo Dr. Daniel, o nosso cardiologista, vamos apresentar hoje sobre asma e bronquite alérgica. Você sabia que atinge 40 milhões de brasileiros e morre por dia 3 pessoas vítimas da asma? Eu não sabia. Segundo os dados do portal R7, isso é um dado alarmante. Hoje nós vamos conversar sobre isso, não é, doutora Daniel? Isso aí, gente. Então, prazer de novo, Ícaro. Prazer apresentar um grande colega nosso, que é o Dr. Geisian Aguiar, e falar sobre esse tema, né? Lembrar também que além da asma tem a bronquite alérgica, que afeta 7 milhões de brasileiros. É muita gente. E nessa fase que a gente tem aqui de seca, é muito importante falar sobre o tema, né? Prazer, Geisian. Fala aí pra gente. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, falar sobre as doenças pulmonares de forma geral, nesse nosso estado que é seco, quente, com muitas queimadas por aí nesse momento e muita fumaça, é muito importante que a gente falar sobre esse tema, ainda mais um tema de asma, que atinge 10% da população de Palmas, nossa capital, são atingidas por asmas e muitas vezes o paciente nem sabe que tem asma, então é uma honra estar aqui com vocês. Geisian, para o nosso telespectador que está nos olhando aí, a pergunta básica inicial é o que é asma? Então vamos lá. Então, a asma é uma doença brônquica crônica, ou seja, é uma bronquite crônica que o indivíduo tem, que precisa ter 3 elementos básicos para a gente saber que ele tem asma. Tem componente genético, tem componente imunológico e tem componente ambiental. Então é um tripé. Então é uma doença inflamatória do pulmão que precisa desse conjunto de fatores. Porque todo paciente asmático, ele é bronquítico, mas nem todo bronquítico é um asmático. Então, a asma é uma inflamação dos pulmões, dos brônquios. Então, basicamente é isso, mas precisa ter um componente genético associado, ou seja, não é porque eu entrei em contato com uma fumaça ou uma poeira que eu vou ter asma, não. Eu tenho que saber se eu tenho uma genética que quer a disposição para que eu tenha essa doença. E assim, você falou que tem esse genético no meio ambiente, mas no meio ambiente, o que causa um ataque de asma, um broncoespasmo? A principal causa de broncoespasmo para asma são inalantes. Pó, poeira doméstica, que é o que a gente mexe no sofá, no tapete da sua casa, tem um ácaro, são os principais fatores intradomiciliar. Casa de aranha, quando você vai limpar a casa, vasculhar a casa, esse é um dos principais fatores intradomiciliares. Mas o principal agente que leva ao indivíduo a ter crise de falta de ar, na verdade, são os vírus. Então, as infecções virais, como regra geral, é a principal causa. Agora, intradomiciliar é essa poeira que você inala ou poeira da rua, mas principalmente é domicílio. Porque nós, seres humanos, se a gente for fazer as contas das nossos dias de vida, o dia tem 24 dias. Se a gente fizer as contas, mais da metade desse tempo, ou em torno de 8 até 9 horas, você passa dentro da sua casa e especificamente dentro do seu quarto. Então, o principal fator que a gente tem que cuidar para diminuir a possibilidade de crise asmática é cuidar bem do seu quarto. O seu quarto é o ambiente que você mais fica, onde tem os maiores alergênios causadores de broncoespasmo intradomiciliar. A gente sabe que na nossa região tem 2 perguntas. Nossa região tem as queimadas, isso vai favorecer ou não piorar o quadro. E se o diagnóstico, eu sei que deve ser o diagnóstico mais chato, como chegar ao diagnóstico de asma? O diagnóstico ele é eminentemente clínico, porque é clássico, a asma é como se fosse um bolinho de chuva que a vovó faz. O paciente vai ter normalmente tosse, ou falta de ar, ou peito chiando ou não, que é principalmente à noite e nas primeiras horas do dia. É o clássico da asma, ou seja, a asma é fácil dar o diagnóstico clínico, porém, pode ter outras doenças que acometem isso, tosse, falta de ar à noite, peito chiando, peito apertado, ou à noite ou pela manhã. Se eu tiver com dúvida, existe um exame que faz, um exame simples, que chama espirometria, no qual o paciente vai soprar durante 6 segundos, que você fecha ali o diagnóstico. Mas o mais importante
paciente tem que ter história na família, mas ele não tem. Ele pode ser primeiro caso, mas principalmente tosse à noite e que o peito chia ou não, pode chiar ou não, mas se ele tosse, tem sensação de peito apertado à noite ou nas primeiras horas da manhã, provavelmente tem que pensar em tosse, em asma. Giziane, você falou da parte genética, então é hereditário? Se eu tenho o pai e a mãe que tem asma, a chance de eu ter é grande? Exato. Se na família tem um pai que tem asma, aquela criança tem chance de 25% de ter asma. Se pai e mãe tiverem asma, a chance para o indivíduo ter asma é 50%. Não é porque meu pai tem que eu vou ter, porque é um tripé, como eu falei, o sistema imunológico, a genética e o meio ambiente. Mas sem dúvida, se os dois pais tiverem asma, você tem uma chance de 50% de ter asma sim. Então, o fator genético é intrinsecamente ligado à asma.